A profecia de um homem morto estava prestes a se cumprir. Na manhã de 2 de setembro de 1945, a bordo do couraçado USS Missouri, oficiais japoneses assistiam à cerimônia que finalizava a guerra mais devastadora da história. Seus rostos eram máscaras de dignidade, mas seus olhos viam um espetáculo que confirmava o maior medo de sua nação. Eles viam o poder de fogo americano. Ao redor deles, na Baía de Tóquio, uma das maiores frotas já reunidas se estendia até onde a vista alcançava. Mais de 300 navios de guerra formavam um anel de aço intransponível. Acima, o céu estava escurecido por quase 900 aeronaves voando em formação. Um trovão constante que era o som da derrota. Esta era a manifestação física de um aviso que eles haviam recebido anos antes de um homem que já não podia testemunhar sua própria previsão, o almirante Isoroku Yamamoto. O que aqueles oficiais viram não foi apenas a conclusão de uma guerra. Foi a prova visível e esmagadora de uma verdade que seus líderes escolheram ignorar. Cada navio, cada avião, era um eco das palavras de Yamamoto, um lembrete estrondoso da máquina industrial que eles haviam despertado. O poder de fogo americano nunca foi o segredo da guerra. O verdadeiro segredo, a verdade que selou o destino de milhões de pessoas, era muito mais sombrio. Os líderes do Japão sabiam de tudo desde o início, e mesmo assim, eles escolheram atacar. Esta é a história do que eles foram avisados, muito antes que fosse tarde demais. O aviso começou com um homem que entendia a América de uma forma que seus compatriotas não conseguiam sequer imaginar. O almirante Isoroku Yamamoto não era um estranho em solo americano. De 1919 a 1921, ele não foi um oficial em uma missão diplomática, mas um estudante na Universidade de Harvard, imerso na vida cotidiana da Nova Inglaterra. Aos 35 anos, ele caminhava pelas mesmas ruas arborizadas que os americanos, observando, aprendendo, analisando. Ele já carregava no corpo as cicatrizes do combate naval, tendo perdido 2 dedos na Batalha de Tsushima. Mas nada em sua experiência o preparou para o que encontrou. Ele aprendeu a jogar pôquer e bridge, e nesses jogos de cartas, ele decifrou o código da psicologia americana. Ele viu uma nação de tomadores de risco agressivos. Pessoas que não jogavam por sorte, mas que calculavam as probabilidades, estudavam seus oponentes e jogavam para vencer. Eles não aceitavam a derrota. Essa não era a característica de um povo fraco ou decadente, como a propaganda militarista em Tóquio gostaria de acreditar. Mas sua educação foi muito além da mesa de jogo. 3 observações, em particular, abalaram sua visão de mundo. Primeiro, ele viu mulheres frequentando a universidade, lado a lado com os homens como iguais. No Japão daquela época, isso era quase impensável. Para Yamamoto, a implicação era clara e assustadora. Em tempos de crise, a América não mobilizaria apenas metade de sua população. Mobilizaria todos. Segundo, ele testemunhou uma abundância que beirava o impossível. Em um Japão que lutava com a escassez de praticamente tudo, ele via produtos como o açúcar sendo tratados como necessidades diárias, disponíveis sem qualquer tipo de racionamento. Como uma nação poderia ser tão rica a ponto de tratar luxos como algo comum. E isso revelava uma profundidade econômica que o Japão simplesmente não possuía. Finalmente, e de forma mais crucial, ele concentrou seus estudos na indústria do petróleo. Ele entendeu que o petróleo seria o sangue da guerra moderna. Navios, aviões, tanques, tudo dependia dele. E a América não apenas tinha petróleo. Ela flutuava sobre um oceano dele, enquanto o Japão precisava importar cada gota que consumia. Ele chegou à América esperando aprender sobre suas capacidades militares, sobre suas armas e navios. O que ele descobriu foi algo muito mais fundamental. Ele havia visto a mente e a alma da América. Mas para entender seu verdadeiro poder, ele precisaria ver suas mãos, seu esqueleto de aço e seu coração de fogo. E essa jornada o levaria ao epicentro da produção mundial, um lugar que transformaria sua apreensão em uma terrível certeza. A jornada de Yamamoto o levou ao coração industrial da América, e o que ele viu transformou sua apreensão em uma certeza aterrorizante. Em Detroit, ele não viu apenas fábricas, ele testemunhou um milagre da produção em massa.
Diante de seus olhos, nas linhas de montagem da Ford e da General Motors, veículos saíam em um ritmo que desafiava a lógica. Ele fez os cálculos. Uma única fábrica americana podia produzir mais carros em um mês do que toda a indústria automobilística do Japão em um ano inteiro. Aquilo não eram apenas carros. Era a capacidade de guerra sendo forjada em aço. Sua viagem o levou mais fundo, aos campos de petróleo do Texas. Lá, ele viu uma floresta de torres de aço bombeando o sangue negro da terra dia e noite, sem parar. A quantidade era estonteante. Em um único mês, aqueles poços produziam mais petróleo do que o Japão possuía em toda a sua reserva estratégica. A mesma reserva que teria que sustentar uma guerra inteira. Em seguida, ele foi para as siderúrgicas da Pensilvânia. Ele viu rios de metal derretido fluindo de fornalhas que operavam 24 horas por dia. A cidade de Pittsburgh, sozinha, fabricava mais aço que todo o Império Japonês. E aço era a base de tudo: navios, tanques, canhões. Armado com essa verdade esmagadora, Yamamoto retornou ao Japão e tentou avisar seu governo. Mas os militaristas em Tóquio, cegos pela ambição, viam sua cautela como fraqueza. Em 1940, quando pressionado pelo primeiro-ministro sobre o que aconteceria em uma guerra contra os Estados Unidos, Yamamoto deu a resposta que se tornaria sua mais sombria profecia. Ele disse que, se a luta lhe fosse imposta, ele correria solto pelos primeiros 6 meses a um ano. Ele prometeu vitória após vitória, mas depois disso, concluiu ele com uma honestidade brutal, não tenho nenhuma expectativa de sucesso. Para deixar a impossibilidade ainda mais clara, ele explicou o que seria necessário para uma vitória real. Não bastaria tomar as Filipinas ou mesmo o Havaí. Ele disse a seus colegas que, para vencer, o Japão teria que marchar até Washington e assinar o tratado na Casa Branca. Ele não estava se vangloriando. Ele estava pintando um quadro do absurdo, uma tarefa tão monumental que beirava a fantasia. Ele estava tentando, desesperadamente, fazê-los enxergar. Yamamoto viu a verdade, mas foi ignorado. E você? O que teria feito no lugar dos líderes japoneses ao ouvir um aviso tão claro? Você teria arriscado tudo por honra ou teria ouvido a voz da razão? Deixe sua opinião nos comentários. Sua perspectiva é importante para nós. E se você, assim como Yamamoto, consegue ver além do óbvio, então você é um dos nossos. Apenas os escolhidos clicarão no botão vermelho para se inscrever e continuar esta jornada pela verdade. Apesar de seus avisos, Yamamoto era, acima de tudo, um oficial leal. Quando a decisão pela guerra foi tomada contra seu conselho, ele cumpriu seu dever. E assim, o mesmo homem que previu a catástrofe recebeu a ordem de projetá-la. Seu alvo: uma base naval americana no Pacífico que se tornaria sinônimo de infâmia. Pearl Harbor, 7 de dezembro de 1941. A paz de uma manhã de domingo no Havaí foi estilhaçada pelo rugido de 350 aviões de guerra japoneses. A surpresa foi total. O comandante Mitsuo Fuchida, liderando a primeira onda, transmitiu a famosa mensagem de sucesso: Tora, Tora, Tora. No inferno que se seguiu, 18 navios americanos foram afundados ou danificados. A explosão do USS Arizona foi apocalíptica, matando mais de 1.100 homens em um piscar de olhos. Ao todo, mais de 2.400 americanos perderam a vida. Nos convéses dos porta-aviões japoneses que se retiravam, a euforia era contagiante. Os pilotos eram heróis, celebrando uma das vitórias mais decisivas da história naval. Mas a bordo de seu navio almirante, o Nagato, o arquiteto do ataque, almirante Yamamoto, não compartilhava da celebração. Sua expressão era sombria, seu silêncio pesado. Ele via o que os outros, em seu triunfo, não conseguiam enxergar. A vitória era uma ilusão. Os alvos mais importantes não estavam lá. Os porta-aviões americanos, os verdadeiros senhores da guerra no Pacífico, estavam no mar, intocados. Pior ainda, a segunda e a terceira ondas do ataque, que poderiam ter destruído os depósitos de combustível e as instalações de reparo do porto, foram canceladas. Deixar aquele combustível intacto foi um erro catastrófico. Sem ele, a frota americana do Pacífico ficaria paralisada por um ano.
Mas agora, eles poderiam se recuperar. Eles poderiam lutar. Yamamoto sabia que não havia aleijado a Marinha Americana. Ele havia enfurecido a nação americana. Ele temia que tudo o que tivessem feito fosse despertar um gigante adormecido e enchê-lo com uma terrível determinação. Mas o que define uma verdadeira vitória? É o dano que você inflige ou os alvos cruciais que você deixa de atingir? O relógio de 6 meses de Yamamoto começou a contar. Nas semanas seguintes, suas forças pareceram confirmar o otimismo de todos. Foi uma expansão militar na velocidade da luz. A ilha Wake caiu. Hong Kong se rendeu no dia de Natal. Singapura, a supostamente inexpugnável fortaleza do Império Britânico, caiu em fevereiro, com mais de 80 mil soldados aliados feitos prisioneiros. As Índias Orientais holandesas, com seu petróleo vital, foram conquistadas em março. Em maio, a Birmânia estava sob controle japonês. A bandeira do Sol Nascente tremulava das Ilhas Aleutas, no norte, até as Ilhas Salomão, no sul. Era o maior e mais rápido avanço da história militar. Os jornais em Tóquio celebravam. Os generais se banhavam em glória. O destino divino do Império Japonês parecia assegurado. Com um império se expandindo a uma velocidade nunca antes vista, quem ousaria questionar o destino do Japão? Yamamoto ousava. Enquanto sua nação celebrava, ele olhava para o calendário. Cada vitória era apenas mais um grão de areia caindo na ampulheta de sua profecia. Os 6 meses estavam quase no fim, e no horizonte, um pequeno atol no meio do Pacífico se preparava para se tornar o palco onde a maré da guerra viraria de forma violenta e definitiva. Esse lugar se chamava Midway. A profecia de Yamamoto estava prestes a se cumprir, quase no dia exato. Em 4 de junho de 1942, 6 meses após Pearl Harbor, a mais poderosa força naval que o Japão já havia reunido se aproximou de um pequeno atol chamado Midway. O plano de Yamamoto era complexo e audacioso: atrair e aniquilar os remanescentes da frota do Pacífico americana, forçando os Estados Unidos a uma paz negociada. Ele trouxe 4 de seus melhores porta-aviões de frota, os veteranos de Pearl Harbor, Akagi, Kaga, Soryu e Hiryu. Mas os americanos tinham um as na manga, um segredo guardado nas profundezas de uma sala sem janelas no Havaí, conhecida como Station Hypo. Lá, o comandante Joseph Rochefort e sua equipe de decifradores de códigos haviam realizado o impossível. Eles quebraram o suficiente do código naval japonês para saber que o alvo era Midway. O almirante Chester Nimitz, em vez de ser pego de surpresa, preparou uma armadilha. E foi então que a primeira manifestação aterrorizante do poder industrial que Yamamoto tanto temia se tornou real. O porta-aviões USS Yorktown havia sido severamente danificado na Batalha do Mar de Coral um mês antes. A inteligência japonesa estimou que ele precisaria de 90 dias para reparos. Mas em Pearl Harbor, mais de 1.400 trabalhadores desceram sobre o navio, trabalhando dia e noite em 3 turnos. Eles remendaram o convés de voo, soldaram o casco e restauraram seus sistemas. Em 72 horas, o Yorktown saiu da doca seca e navegou para se juntar à frota. Um navio fantasma, ressuscitado pela força de vontade industrial. A batalha começou com um desastre para os americanos. Suas primeiras ondas de ataque, compostas por bombardeiros torpedeiros lentos e vulneráveis, foram massacradas pelos ágeis caças Zero japoneses. De um esquadrão de 41 aviões torpedeiros, apenas 6 sobreviveram. Nenhum único torpedo atingiu seu alvo. Por um momento, pareceu que a habilidade japonesa prevaleceria mais uma vez. Mas essa carnificina inicial selou o destino do Japão. Ao perseguir os aviões torpedeiros em baixa altitude, os caças Zero deixaram seus próprios porta-aviões sem proteção no alto. Foi nesse exato momento que os bombardeiros de mergulho americanos, liderados pelo tenente-comandante Wade McCluskey, chegaram. Eles estavam com pouco combustível, quase desistindo da busca, quando avistaram um solitário destroyer japonês e decidiram segui-lo. O que eles encontraram foi a frota japonesa inteira, com os convéses em seu estado mais vulnerável, repletos de aeronaves sendo reabastecidas e rearmadas, com bombas e torpedos empilhados
e mangueiras de gasolina espalhadas. Eram verdadeiras bombas relógio flutuantes. Em 5 minutos que mudaram o mundo, 3 dos 4 porta-aviões japoneses, Akagi, Kaga e Soryu, foram atingidos. As bombas americanas transformaram seus conveses em infernos de explosões em cadeia. Um quarto porta-aviões, o Hiryu, foi encontrado e destruído mais tarde naquele dia. Em um único golpe, o Japão perdeu 4 porta-aviões de frota, um cruzador pesado, 248 aeronaves e, o mais devastador de tudo, mais de 3.000 marinheiros e aviadores, incluindo muitos de seus pilotos mais experientes e insubstituíveis. A expansão japonesa havia terminado. A profecia de Yamamoto não era apenas sobre uma única batalha, era sobre o que viria depois. A fase de vitórias rápidas havia acabado e a fase de uma guerra de atrito estava prestes a começar. Agora, o Japão não enfrentaria mais táticas e estratégias, enfrentaria a matemática brutal da produção em massa, enfrentaria as fábricas. A Batalha de Midway não foi o fim da marinha japonesa, foi o começo do fim. Enquanto o Japão, com sua base industrial limitada e escassez de matéria-prima, lutava para substituir seus navios e pilotos insubstituíveis, a América estava apenas aquecendo seus motores. A profecia de Yamamoto sobre as fábricas de Detroit estava se tornando uma realidade esmagadora. Antes da guerra, o Japão possuía 6 grandes porta-aviões de frota. Após Midway, restavam 2. Em contraste, em 1943, os estaleiros americanos estavam lançando um novo porta-aviões da classe Essex a cada mês. Eram cidades flutuantes de guerra, maiores, mais rápidas e mais bem blindadas do que qualquer coisa que o Japão pudesse construir. A produção de destroyers era tão assombrosa que, em certo ponto, um novo navio era lançado a cada 4 dias. A piada na Marinha era que precisavam pedir ao Congresso para parar de encomendar destroyers, pois não havia tripulação suficiente para todos eles. Essa disparidade se refletia nos céus. Os pilotos japoneses, antes os mestres do Pacífico em seus ágeis caças Mitsubishi Zero, agora enfrentavam um inimigo diferente. O Zero era uma obra de arte da manobrabilidade, mas para alcançar essa agilidade, ele sacrificava a blindagem e os tanques de combustível autosselantes. Era frágil como vidro. Em contrapartida, os projetistas americanos criaram o Grumman F-6F Hellcat. Era mais pesado, menos ágil em uma curva fechada, mas era um monstro de potência e resistência. Rápido em voo nivelado e em mergulho, armado com 6 metralhadoras calibre 50 e construído para proteger seu piloto. Os pilotos americanos foram ensinados a não duelar com um Zero. Eles foram ensinados a usar sua velocidade superior para fazer um único ataque devastador e desaparecer. A matemática da guerra era brutal. Durante todo o conflito, os Estados Unidos produziram mais de 300.000 aviões militares. O Japão, aproximadamente 70.000. Para cada avião que o Japão construía, a América construía 5. Essa realidade tornou-se tão gritante que chegou aos ouvidos do próprio imperador Hirohito. No final de 1942, enquanto a luta em Guadalcanal se intensificava, ele questionou seus chefes militares. Por que os relatórios diziam que os americanos construíam aeródromos em questão de dias, enquanto seus próprios engenheiros levavam mais de um mês? A resposta que recebeu foi simples e reveladora. Os americanos usavam máquinas para realizar tarefas que as forças japonesas faziam à mão. Nesse momento, segundo relatos, o imperador ficou em silêncio. Ele entendeu o que isso significava. Não era mais uma questão de tática ou bravura. A resposta à sua pergunta era aterrorizante. O Japão estava travando uma guerra de mão de obra contra uma nação de máquinas. E em nenhum lugar esse confronto brutal entre o espírito humano e a produção industrial em massa seria testado de forma mais selvagem do que em uma ilha lamacenta e infestada de doenças no Pacífico Sul, um lugar que se tornaria sinônimo de inferno na Terra, Guadalcanal. A ilha de Guadalcanal não foi um campo de batalha. Foi um moedor de carne industrial, operando por 6 longos meses. A lógica da guerra que o Japão conhecia, de bravura e ataques decisivos, morreu ali, na lama e na selva. Por meio ano, as forças japonesas tentaram desesperadamente retomar um único aeródromo capturado pelos americanos.
mas cada ataque se quebrava contra um muro de poder de fogo que parecia infinito e inesgotável. O verdadeiro inimigo em Guadalcanal não eram os fuzileiros navais americanos, era a logística. Enquanto os navios japoneses no chamado Expresso de Tóquio corriam perigosamente à noite para desembarcar tropas, eles raramente conseguiam entregar equipamentos pesados ou comida suficiente. O resultado foi um horror. Os soldados japoneses, isolados e sem suprimentos, começaram a morrer de fome. Doenças tropicais como malária e disenteria varreram suas fileiras, matando mais homens do que as balas americanas. Oficiais em campo relatavam o impensável: seus soldados estavam fracos demais para carregar os próprios fuzis. Dos 36 mil homens que o Japão enviou para a ilha, mais de 20 mil morreram, a maioria de fome e doença. Este padrão de atrito brutal, onde a coragem japonesa era sistematicamente aniquilada pela capacidade industrial americana, se repetiria por todo o Pacífico. A culminação dessa disparidade veio em junho de 1944, na Batalha do Mar das Filipinas. O Japão reuniu 9 porta-aviões, sua última grande esperança naval. Eles foram recebidos pela Força-Tarefa 58 americana, 15 porta-aviões, mais de 900 aeronaves e pilotos veteranos e bem treinados. O resultado foi um massacre tão unilateral que os pilotos americanos o apelidaram de "o grande tiro aos Perus das Marianas". Os pilotos japoneses, agora recrutas treinados às pressas com poucas horas de voo, foram abatidos em enxames. Mais de 350 aviões japoneses foram destruídos em um único dia. Mais do que as máquinas, o Japão perdeu o que não podia mais substituir: seus últimos aviadores navais experientes. A aviação naval japonesa, a mesma que havia aterrorizado o Pacífico, deixou de existir como uma força de combate eficaz. A consequência estratégica foi imediata e devastadora. Com a vitória, os americanos capturaram a ilha de Saipan. Isso era mais do que apenas outra ilha. Saipan estava perto o suficiente para que uma nova arma americana, o bombardeiro B-29 Super Fortress, pudesse decolar, atacar as cidades do Japão e retornar. Pela primeira vez na guerra, as ilhas natais japonesas, antes consideradas um santuário intocável, estavam agora ao alcance do inimigo. A marinha estava aleijada. A força aérea estava aniquilada. O exército estava sendo moído até o pó, ilha por ilha. E agora, o próprio coração do império estava exposto. O que uma nação faz quando seu espírito guerreiro foi esmagado por uma matemática impiedosa? Ela transforma seus próprios homens na arma final. Ela transforma o ato de morrer em um ataque. A era do kamikaze havia começado. O último ano da guerra trouxe um sofrimento ao Japão em uma escala que nem mesmo Yamamoto, em seus piores pesadelos, poderia ter imaginado. O gigante que ele temia despertar agora estava totalmente desperto, e sua fúria era industrial. Voando das Marianas, os bombardeiros B-29 iniciaram a fase final e mais brutal da guerra, a destruição sistemática das cidades japonesas. A estratégia, sob o comando do general Curtis LeMay, mudou de alvos militares para o próprio tecido da sociedade japonesa. Na noite de 9 de março de 1945, essa estratégia se manifestou em um horror indescritível. Mais de 300 B-29 voaram baixo sobre Tóquio, não com explosivos, mas com bombas incendiárias. A cidade, construída em grande parte de madeira e papel, tornou-se uma armadilha de fogo. Uma tempestade de fogo varreu 16 milhas quadradas da capital, matando aproximadamente 100 mil pessoas em uma única noite. Foi a incursão aérea mais mortal da história da humanidade. E foi apenas o começo. Cidade após cidade foi reduzida a cinzas. Mas enquanto as cidades do Japão queimavam, uma outra demonstração de poder, nascida nos laboratórios mais secretos da América, estava prestes a ser revelada. O Projeto Manhattan, um esforço industrial e científico que custou 2 bilhões de dólares e empregou mais de 125 mil pessoas, havia criado a arma definitiva. Em 6 de agosto de 1945, uma única bomba, carregada por um único avião, apagou a cidade de Hiroshima. 3 dias depois, Nagasaki teve o mesmo destino. A era da guerra industrial havia dado lugar à era atômica. Diante da aniquilação total, o imperador Hirohito fez o impensável.
interveio pessoalmente e declarou seu apoio à rendição. Em 2 de setembro, no convés do USS Missouri, a profecia se cumpriu. O círculo se fechou. Nos anos que se seguiram, os oficiais japoneses que sobreviveram foram interrogados. O comandante Mitsuo Fushida, o mesmo homem que liderou o ataque a Pearl Harbor, admitiu a seus interrogadores que o Japão nunca teve uma chance realista de vencer. Eles haviam lutado por lealdade, por honra ou porque simplesmente não conseguiam imaginar outro caminho. A história de Yamamoto e do Japão levanta questões difíceis sobre liderança, orgulho e a recusa em encarar a realidade. O que você acha que foi o maior erro dos líderes japoneses? A decisão de atacar ou a recusa em ouvir a verdade? Gostaríamos muito de saber sua opinião nos comentários. Sua perspectiva enriquece nossa comunidade e você pode comentar até mesmo de forma anônima. Se este mergulho profundo na história trouxe valor para você, por favor, considere curtir o vídeo e se inscrever em nosso canal para mais conteúdo como este. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo essas lições importantes do passado para o presente. No final, a maior tragédia da Guerra do Pacífico não foi que o Japão subestimou a América. Foi que o estrategista mais brilhante do Japão lhes disse exatamente o que aconteceria, e eles se recusaram a ouvir. A história de Yamamoto é um aviso eterno de que a verdade, por mais inconveniente que seja, quando ignorada, cobra um preço em fogo e aço.